O que é um texto? Outro detalhe a se observar no texto sincrético é que a intertextualidade pode se dar de duas maneiras diferentes. Temos um texto novo, sincrético, que é resultante da união de dois textos diferentes, visual e linguístico. Um texto dentro de outro texto. B. Temos um texto sincrético cuja significação nos remete a vários aspectos da cultura política brasileira e suas consequências nos âmbitos material, educacional e humano, isto é, nos remete a milhares de textos já existentes em revistas, jornais, TV, internet, imagens, caricaturas, entre outros. Texto linguístico. Cálice. Pai, afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a gota, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Chico Buarque. A canção de Chico apresenta alguns intertextos que nos remetem a textos bíblicos, tais como o primeiro verso, Pai, afasta de mim esse cálice. Citação que repete a súplica de Cristo ao Pai quando crucificado. O verso de número 9, de que me vale ser filho da santa, que é uma alusão a Nossa Senhora. O verso 10, que é uma alusão a Maria Madalena, dentre outros. O próprio título da canção Cálice, como texto oral, contém uma segunda significação, relacionada com a ditadura militar no Brasil. Entendemos cálice como cálice, ou seja, feche a boca. O texto de Chico é um entrelaçar de textos históricos, bíblicos e da história do Brasil, com nítida intenção de crítica à ditadura militar. Quanto aos textos linguísticos, são 3 os processos de intertextualidade. 1. Citação. É o processo linguístico de repetir a fala de outra pessoa da maneira como foi dita. Em textos técnicos e científicos, esta deve vir sempre entre aspas ou de forma destacada no centro da página e com informações sobre a sua origem. A citação pode ser usada para alterar ou confirmar o sentido do texto citado, assim. As imagens, assim como as histórias, nos informam. Segundo Aristóteles, as imagens tomam o lugar das percepções diretas, e quando a alma afirma ou nega que essas imagens são boas ou más, ela igualmente as evita ou as persegue. Portanto, a alma nunca pensa sem uma imagem mental. Aristóteles, de Ânima. Tradução W.S. Witt, livro 3. 2. Alusão. É reproduzida nas construções sintáticas em que certas figuras são substituídas por outras. Por exemplo, bom exemplo é o verso de Chico, como beber dessa bebida amarga, que nos remete à passagem bíblica na qual o soldado romano dá a Jesus vinagre para beber quando este pede água. Dessa bebida amarga faz alusão ao vinagre, ou seja, está no lugar dele na construção da frase. 3. Estilização. É a reprodução da estrutura do discurso de outra pessoa, ou seja, do estilo de outra pessoa. Estilo é o modo de ser e de se expressar de uma pessoa. A estilização pode ser A. Polêmica, ou seja, aquela que procura ridicularizar o discurso em questão. Um ótimo exemplo é a Carta pras Icamiabas, do livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Esse texto é de estilo polêmico, já que trata-se de uma carta escrita por um índio que emprega uma linguagem erudita em português do início da colonização, além de citar parte do verso de Camões em Os Lusíadas. Porém, já 5 sóis eram passados. Senhoras, não pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura dessa missiva. Nem 5 sóis eram passados de que vós nos partíramos, quanto a mais temerosa desdita pesou sobre nós.
B. Contratual. Aquela que mantém com o texto original o mesmo modo de ver o mundo, a mesma ideologia, a mesma forma de expor os pensamentos. Podemos citar como exemplo alguns sonetos de Vinícius de Moraes, que os escreveu à maneira dos sonetos de Camões. Já entendi.